Queridos irmãos, queridas irmãs, São Paulo, na sua carta aos Romanos, que é certamente o mais importante dos escritos de São Paulo, e que para nós cristãos é de uma importância que não há nem sequer como colocar numa medida fácil, escreve no capítulo 7 uma reflexão que é como que um raio-x do conflito que todos nós carregamos no nosso coração. Escreveu São Paulo: vejo uma lei no meu interior. Tenho o bem diante de mim, mas não consigo alcançá-lo. Faço o mal que não quero e deixo de fazer o bem que quero. Queridos irmãos, queridas irmãs, quem de nós pode dizer que já não experimentou essa realidade? Saber aquilo que é certo, ter claro qual é a coisa certa a ser feita, mas como que se estivesse atado, como que tivesse as pernas e os braços amarrados, incapaz às vezes de fazer aquilo que é certo e acaba fazendo o contrário do que se tinha proposto. E não, e aqui atenção, queridos irmãos, queridas irmãs, não porque sejamos malvados, não porque estejamos desejando uma realidade maliciosa, mas por uma fraqueza. Às vezes nos vemos como que atados diante de uma tentação, diante de algo que sabemos que é errado, mas ao mesmo tempo, como uma espécie de um ímã, nos atrai. No fundo, se a gente para pensar um pouquinho, a razão da grande maioria dos nossos erros e, portanto, dos nossos pecados, está em querer algo que a gente acha que é um bem, mas depois percebemos que é um mal. E no fundo, essa busca nada mais é do que uma busca por uma vida plena e uma busca por compreender o nosso papel no mundo. Se a gente parar para pensar, todos os nossos erros se reduzem a essas duas realidades que estamos constantemente procurando: viver plenamente e conhecer melhor quem somos e o que é o mundo ao nosso redor. E porque às vezes temos medo de perder a vida, ou porque não estamos tendo a vida que gostaríamos de ter, acabamos fazendo aquilo que é errado. E às vezes, por estarmos confusos, sem saber exatamente qual é o nosso papel e sem entender o mundo que gira em torno de nós, tomamos as escolhas erradas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se a pedra que nos faz tropeçar muitas vezes é justamente a de querer a vida e de querer conhecer a verdade, mas nem sempre conseguir essa realidade, quando Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, percebemos como a resposta para os grandes interrogantes, a resposta para os anseios mais fundamentais da nossa existência encontram a sua resposta em Jesus Cristo. Vemos, por exemplo, na primeira leitura, um exemplo. Quando começa a ter na comunidade cristã, uma comunidade florescente, uma comunidade que ainda estava cheia do Espírito Santo nos seus inícios, e que já começa a ter confusão, já começa a ter divisão. Por quê? Porque uns achavam que as suas viúvas não estavam sendo tão bem cuidadas quanto os outros. A questão da vida. Porque achavam que para uns a vida era melhor do que para outros.
não tinham entendido ainda essa verdade que Jesus é o caminho e a vida e a verdade. Queridos irmãos, queridas irmãs, que nós hoje possamos refletir sobre isso. Não por outra razão, no Evangelho também de hoje, que aliás nós escutamos já nas missas da quarta-feira, aliás, da quinta-feira passada, da sexta-feira passada e de ontem, repartido em 3 partes e que hoje nós escutamos inteiro, começa o Evangelho de hoje com Jesus dizendo que não vos turbeis no coração. Qual é a causa de turbação que nós temos? A vida e o conhecimento. Porque não sabemos o que vai acontecer amanhã? Porque não sabemos qual é o nosso papel? Porque vemos que a vida, a nossa e a das pessoas que amamos, vai se esvaindo, vai se perdendo, nos angustiamos, nos turbamos. E Jesus diz, não vos turbei. Por quê? Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele diz que é a verdade, ele está dizendo para nós que nós, diante dessas incertezas, podemos ter algo de sólido. E quando ele diz que é a vida, ele está dizendo que essa realidade que agora nós experimentamos, que é tão caduca, que vai se perdendo pouco a pouco, ele tem algo a nos oferecer que é muito mais. Pela mesma razão, aliás, ele disse no Evangelho, vou preparar o lugar para vós, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. É essa vida que ele vai preparando, não uma vida qualquer. Imaginemos o que seria viver aqui na Terra eternamente, marcados pelas frustrações, marcados pelas tristezas, marcado pelas doenças, marcado pelo pecado. Isso não seria a vida, seria um castigo. Quando Jesus nos promete a vida plena. E é por isso que hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós possamos abrir o nosso coração a Jesus. Que nós possamos dizer com toda a fé, e pedimos que Ele nos ajude a ter fé, que queremos que Ele seja o nosso Senhor, que queremos experimentar esse caminho que Ele nos indica, que é o caminho da verdade, o caminho da vida. Porque não queremos mais ficar turbados, não queremos mais ter medo da doença, não queremos mais ter medo das incertezas. Não porque nessa vida, atenção, vão desaparecer as incertezas e as doenças, as fraquezas. Mas porque vamos sempre ter uma luz como um farol que guia os barcos no oceano cheio de ondas altas. E vamos saber por onde temos que caminhar, apesar das ondas permanecerem, apesar de terem rochas insidiosas no caminho. Mas saberemos por onde ir para chegar no porto seguro da vida plena e da verdade sem fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.